RFI Convida. Elcio Ramalho. Ele foi o líder da primeira grande greve contra a ditadura militar do Brasil, preso, torturado durante os anos de chumbo, viveu exilado e também entrou para a história do sindicalismo e da política ao participar da fundação de várias centrais sindicais e também do Partido dos Trabalhadores. Estamos falando de José Ibrahim, nome também do livro biográfico José Ibrahim, o líder da primeira grande greve que afrontou a ditadura, escrito pela jornalista e escritora Mazé Torquato Chotil, nossa entrevistada de hoje da RFI Convida. Muito bem-vinda mais uma vez à Rádio França Internacional, Mazé. Muito obrigado pela sua presença. Sempre. Pois é, primeiramente, Mazé, eu gostaria de saber qual foi a sua motivação principal para escrever um livro sobre a história e o percurso de José Ibrahim. Eu acho que o José Ibrahim, ele era o grande líder conhecido quando foi banido do país, mas ele que esteve nas centrais sindicais, mas as pessoas hoje não conhecem mais o José Ibrahim. E eu acho que ele faz parte de uma certa história do sindicalismo brasileiro que deveria ser colocado em evidência. Então, esse trabalho sobre resgatar essa memória é muito importante para o sindicalismo hoje, né? E as ideias que ele tinha em relação ao sindicalismo. Então, eu acho que é uma pessoa que precisava. A gente tem muita biografia de tanta gente, mas a gente não tem muita biografia de gente ligada aos sindicatos, né, os sindicalistas. E é uma certa continuação, entre aspas, do livro anterior sobre o exílio de trabalhadores, né? É um livro de pós-graduação que foi realizado na Escola de Altos Estudos, e o Ibrahim aparece enquanto exilado, né, sindicalista, que fez, né, todo o trabalho que ele pôde fazer aqui na Europa em relação ao sindicalismo e levar essa experiência depois para o sindicalismo brasileiro. Você mergulha, então, na história do José Ibrahim. Vamos lembrar, então, que aos 20 anos de idade ele liderava, então, essa primeira greve, porque ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, não é isso? Isso. Como é que foi essa trajetória do José Ibrahim até chegar a ser uma liderança sindical, né, jovem e ainda no período tão complicado que foi o período da ditadura militar? Pois é, os militares chegam e usurpam o poder em 64, a gente pensa que vai demorar pouco, eles continuam no poder. Em 68, todos os estudantes, né, e também os trabalhadores, a gente fala pouco dos trabalhadores, os trabalhadores estiveram lá dizendo, não, a gente precisa redemocratizar esse país. Osasco é um grande centro industrial da época, era uma industrialização que começou no começo do século, né, século XX. E em 40, muitas empresas como a Cobrasma se instalaram. A Cobrasma, na época, tinha mais de 5 mil trabalhadores, e toda a região tinha muitos trabalhadores. Todo o Osasco vai perder força e vai em relação ao ABC, que vai ser uma industrialização recente, né, que vai começar em 1960 com, né, a instalação da região e o crescimento da indústria automobilística, quando a indústria de Osasco era mais ligada à indústria ferroviária. Então, Osasco tem essa força, né, em termos de operário. Tem também o fato que Osasco era uma região de São Paulo e que vai fazer um movimento para ser independente, porque era impossível, era preciso escolas, era preciso coisas que não existiam. Então, existe o movimento de independência em 62, quando também existiu a independência do sindicato em relação a São Paulo. Então, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco se cria, então, em 62, me desculpa, e ele vai continuar esse movimento. O que acontece? Então, o José Ibrahim, ele está nessa região, e eu conto nessa biografia, porque é uma biografia que eu quero que seja lida por todo mundo, de fácil acesso, que vai contar a história, termino contando a história de Osasco, e a história do Ibrahim, que, então, chega nesse lugar, né, que está fervendo de coisas. Ele vai chegar também, ele é o primeiro a chegar quando ele vai fazer o colégio. Ele tem um grande colégio em Osasco que se chama Senearte, então, né, lembra a população que era analfabeta vai ser alfabetizada, e os irmãos dele, ele é um filho de uma família de 11 filhos, ele é o último, ele então vai se beneficiar da criação desse liceu, que vai, nessa época, então, o Belfort fala
desses trabalhadores e estudantes. Então, uma coisa diferente, porque o povo que vinha, muitos imigrantes, mas muitos nordestinos que vinham trabalhar nas indústrias, né? A descida do Nordeste para São Paulo e Rio de Janeiro, trazia muitos analfabetos. Então, essa população, o José Ibrahim beneficiou de estar, né, de ter feito o colégio, né, de ter podido ir para o colégio. Ele também fez, era um operário altamente capacitado, porque ele fez o Senai, né? Então, ele tinha tudo isso em termos de formação, mas ele também tinha uma pessoa que liderava facilmente, que era diplomata, ele sabia conversar, ele sabia falar com as pessoas. Várias pessoas destacam o poder de oratória dele, né? O poder de oratória, com que ele certeza. pudesse ter um papel de destaque, né? De Isso, liderança. Mas tem outro fato também importante, que existia um comitê de empresa. A Cobrasma tinha um comitê de empresa desde 62, organizado pela Frente Nacional do Trabalho, que se instala na cidade, como tinha vários outros, né, partidos e grupos. A Frente Nacional do Trabalho se instala também em Osasco. Então, faz com que Então, instala um comitê de empresa, porque o Ibrahim, ele militava por um sindicalismo pelas bases. Era preciso que o trabalhador se formasse, soubesse do que se fala, o que é, né, o trabalho, como é que as relações se formam, então. E, em 65, ele vai participar dessa comissão. Antes, ele estava entre os dois, ele criou um outro comitê de empresa, mais alguma coisa informal, porque ele viu que no passado algumas empresas e o sindicato também não apreciava muito o comitê de empresa, com medo que os sindicalistas, os trabalhadores não passassem mais pelo sindicato. O Zé Ibrahim acha que o comitê de empresa é importante e o sindicato também. Ele fazia associados para o sindicato, ele achava que o sindicato tinha que fazer o trabalho dele. Mas então, em 65, ele entra oficialmente para esse comitê de empresa, vai se oficializar, eles assinam um acordo com a empresa para esse comitê de empresa, e cada várias coisas, né? Reivindicações sobre condições de trabalho e tal, e também, como aqui, né? Quando você é membro do comitê de empresa, você não pode ser despedido. Então, isso em 65, 66 ele vai ser o presidente desse comitê, da comissão de fábrica, e em 67 ele vai ser eleito. 67, a gente tem 2 focos, né? Em Minas Gerais, Contagem, que também elegeu uma chapa de oposição, e Osasco. Então, Osasco elege o Ibrahim com 20 anos, e ele chega e é movimentar, né? É trabalhar. E ele liderou uma greve, então, que acabou projetando para o cenário do sindicalismo brasileiro e também no cenário político, né? Então, como líder dessa greve. Ele é para os trabalhadores, mas ele acha que o Brasil precisa voltar à redemocratização, e ele quando ele chega no sindicato, ele já pensa numa greve, ele acha que só a greve pode mudar a situação, né? Então, ele já começa a equipe, todo esse movimento, já começa. Então, tem também a criação de outros comitês de empresa nas empresas de Osasco, tem também, onde não dá para criar um comitê de empresa, eles criam, né, representações de trabalhadores, dos líderes, eles fazem uns comitês não oficial, né? E tem todo esse movimento. E já tem essa ideia de preparar a greve, porque é a greve que vai fazer a diferença. Mas ele também tem o 1º de maio. Tem o 1º de maio de 68, né, que é feito toda essa corrente, e a ideia, até então, era os pelegos estavam, o governador biônico, e ele em Osasco, ele estava no MIA, eles criaram o primeiro MIA no final de 67, que o MIA era o que foi a ideia da central sindical. Então, reunia sindicatos diferentes de Osasco, de São Paulo, e Campinas, vários. Era uma pequena semente para o comitê de empresas, e esse MIA, então, mas a maioria só tinha Osasco de oposição. O Joaquinzão era a situação, e os sindicatos. Então, Osasco ficou um pouco meio só, né? Voltaram-se meio só nessa manifestação do 1º de maio, mas a ideia de Osasco, do Ibrahim e todos os militantes era que o 1º de maio é uma festa dos trabalhadores, não deveria
ter o Abreu Sodré, que era um governador biônico, né? E outras pessoas, outros diretores de empresa. Era uma festa dos trabalhadores. E Osasco terminou levando pessoas do ABC, de todo São Paulo, para a praça. E existe, quer dizer, era uma confrontação com a ditadura já. Aliás, ele foi escartado, né, tirado da presidência durante 10 dias, porque ele foi responsabilizado pelo esse movimento que existiu, porque o Abreu Sodré terminou saindo do palanque com uma pedra que foi jogada, então não teve palanque, incendiou-se o palanque e os manifestantes saíram em passeata com uma festa dos trabalhadores. 1º de maio e depois preparação da greve. Então, a greve eles queriam no final do ano, porque é o momento do dissídio, né? Ele já estava em contato com Contagem, foram ver a experiência, fizeram vários contatos. A ideia seria fazer a greve em Osasco, nessa empresa, começando, não era a única, a Cobrasma, né? Nesse dia tinha Barreto Keller, tinha a Luna Flex, que entraria em greve, umas 5 empresas. No dia seguinte, outras empresas. A ideia era alastrar, né? Que fosse o movimento para São Paulo e fosse para o Brasil inteiro. Mas parou no mesmo dia porque em Contagem, né, na greve de abril, o governo, o Passarinho foi de Brasília para lá e negociou. Então, eles pensavam que poderia haver uma negociação ou alguma coisa que demorasse um certo tempo, mas à noite mesmo o exército veio com brucutus, com todo o aparato militar e entrou na Cobrasma e tirou todos os manifestantes. E vamos falar de um outro episódio na vida do José Ibrahim, absolutamente determinante, que foi a prisão, o momento que ele é preso e também acaba sendo exilado também. E ele foi um dos nomes, inclusive, que foram trocados naquela negociação que houve em função do sequestro do embaixador Charles Elbrick, o embaixador americano, né? Como é que foi esse episódio que você relata no livro, Mazé? Pois é, eu relato, ele então, não podendo mais manifestar livremente, ele aderiu à VPR, que era um dos grupos, né? E que ele era responsável da organização urbana, que seria a organização dos estudantes e dos trabalhadores, né? Para essa revolução, para continuar esse movimento que eles queriam de redemocratização do país. Ele não consegue, ele é preso 4 meses, 5 meses depois, então ele é trocado, ele é como todos os outros que foram presos, né? Muito torturados, e ele é trocado pelo embaixador. Ele vai para Cuba, né? Ele vai para Cuba em seguida, ele vai viver o período do exílio, o segundo capítulo do livro, né? O primeiro eu descrevo todo o Osasco, esse movimento, o segundo vai ser o exílio, ele vai viver um período de exílio em Cuba, porque na época, né? E eu trato mais a questão do exílio no livro sobre o exílio de trabalhadores, que vai acontecer, então, não podendo... Vai ser o momento de formação, né? Para luta armada, porque a luta não pôde ser. Então, para a luta armada, vai para Cuba. Ele passa 2, 3 anos em Cuba até ir para o Chile, né? Para o Chile, com Allende, todo o movimento, o socialismo pelo voto, aquela coisa toda. Ele aprende muito. E depois ele vai para tomada do poder, ele passa pelo Panamá, porque ele foi refugiado na Embaixada do Panamá, e ele vai para a Bélgica, ele vai continuar o trabalho numa região francesa da Bélgica, depois ele vai para Bruxelas, e, claro, toda a militância, né, pela anistia, né, toda a militância pela anistia. E uma grande coisa muito importante ao meu ver, é o trabalho que ele fez de regrupar os trabalhadores, os sindicalistas que estavam pela Europa, né? Tinha gente na Itália, o Delele estava em Paris, os sindicatos metalúrgicos de São Paulo. Brasileiros, né? Brasileiros que estavam aqui na Europa, sejam exilados ou voluntariamente. Eles teve vários tipos de exílio, né? Ele foi banido, teve exílio que foi necessário para não cair nas mãos da ditadura, e um autoexílio, né? Muitas mulheres tiveram autoexiladas para acompanhar os maridos, ou eram também trabalhadores, né?
E eu acho que ele fez um trabalho muito interessante de reunir essas pessoas, de ter a CFDT, uma ligação com a CFDT francesa, a Central Sindical. Eles aprenderam muito, né? Eles conseguiram, então, um lugar no Sindicato dos Metalúrgicos daqui de Paris, e onde eles puderam se reunir. Um vinha da Itália, outro vinha de Bruxelas, outros que estavam aqui em Paris, de ter também ajuda desses grupos de franceses que estavam no Brasil, tiveram, mesmo em Osasco, tiveram padres, né, que trabalhadores, que estavam na Cobrasma, que foram expulsos do país, outros padres, um outro padre que esteve também na Bahia, no Rio de Janeiro. Então, toda essa gente, né, que estava ajudando esses exilados, essa ideia de Brasil redemocrático. Então, formou-se alguma coisa, eles criaram jornaizinhos para falar dessa situação, mas já falei pela anistia, mas esse conhecimento dos sindicatos, como você disse, o Ibrahim tinha 20 anos quando foi eleito presidente e nunca tinha saído do país. Então, foi um aprendizado aqui, né, com as centrais sindicais, a francesa, mas também com os sindicatos e centrais sindicais, federações europeias, mas também do mundo inteiro, onde eles puderam entrar, porque teve um mundo, né, um mundo comunista, eles não puderam entrar. Mas onde eles puderam, eles fizeram ligação. Isso dá um grande encontro que eles vão fazer em 1º de maio de 79. Agora, com toda essa experiência de formação e de informação aqui do sindicalismo, o José Ibrahim volta então para o Brasil no período em que o país estava discutindo a abertura e a anistia, não é? Participar também desse movimento, ele foi inclusive chamado para participar dessa mobilização que estava acontecendo no Brasil. Agora, qual que foi a perspectiva dele ao voltar ao Brasil? Inclusive no livro relata-se também uma certa animosidade entre ele e o Lula, que era então presidente do Sindicato Metalúrgico do ABC, né? E também dentro do Partido dos Trabalhadores. Houve um embate entre os dois para a liderança do PT, mas você identificou isso? Pela liderança, um pouco depois, mas quando ele chega, a ideia é de somar juntos. A gente precisa acabar com a ditadura, então vamos somar juntos, vamos trabalhar. A gente tem algumas fotos que ele trabalha. Demorou-se um certo tempo, porque o Lula ele não convidou os exilados sindicalistas para ir para o ABC. Não tem registro disso. Mas a ideia do Ibrahim era trabalhar junto. A gente estava tudo lá, ele veio, né, chamado para que era uma figura importante para justamente forçar a anistia. E então eles terminam levando um certo tempo para se ver, uns 2 meses, né? Mas a coisa termina se fazendo, então eles vão trabalhar juntos. O Ibrahim vai, então, ajudar a criar o PT e a CUT, né? O PT, ele faz parte da direção nacional, mas tem um momento em que ele vai se candidatar, depois de 81, ele vai se candidatar à presidência do partido. Eu acho que foi muito mal visto para o Lula, ele teve 30% dos votos, e a coisa continuou, mas eu acho que esse mal-estar começou antes. Ele deu uma entrevista, mas ele reconhece em 80 que o Lula é a grande liderança, de estar nas ruas com 200 mil trabalhadores, é de importância, né? Mas eu acho que o Lula talvez ele tivesse uma certa preocupação, achar que o Ibrahim vinha, que era o nome mais conhecido do sindicalismo em 79, que viria e tomar o lugar. Mas não era isso, ele queria somar. E o Lula, claro, em 80 a gente vê a grande liderança, o ABC, então a gente consegue, né, o trabalho pelas diretas já e tal. Mas tem essa coisa, ele vai trabalhar, então, trazer essa experiência para o Brasil, para o sindicalismo brasileiro, do que ele conhece aqui na Europa, mas o que acontece é que ele não vai ser o escolhido na CUT para ocupar as relações internacionais. É o Jacob Ittar que é escolhido. Então, acho que criou-se muito quando ele sai do PT, depois a liderança em Osasco, ele é candidato em 82 pelo deputado federal, por Osasco, que era a base dele, e disse que o Lula apoiava um outro candidato, que é o José Pedro, que era também uma pessoa de Osasco, para dividir os votos. Nem o Lula e nem o José Pedro foram eleitos. Então, criou-se muita coisa e ele terminou saindo do PT. Eu acho que ele gostava muito do PT, da ideia do PT inicialmente, criar um partido pelas bases, mas ele terminou saindo, achou que saiu tarde porque o espaço não foi dado, o espaço que ele merecia, eu acho que não foi dado.
Para a gente encerrar a entrevista, Mazé Torquato Chotil, você acha que o José Ibrahim foi injustiçado em relação à imagem, à trajetória dele e o espaço que ele ocupa dentro da história do sindicalismo? Falta um pouco mais de reconhecimento do que ele representou tanto para a fundação das centrais sindicais quanto para a própria fundação do Partido dos Trabalhadores? Eu acho que ele é importantíssimo em 68, né? Em 68 ele foi o grande líder. É importante falar na história, como foi importante falar dos primeiros anos da grande greve, toda essa coisa faz parte dessa história do sindicalismo brasileiro, né? 68, eu acho que teve Contagem, mas também teve Osasco, e ele era o grande líder. Ele é o grande líder. E depois eu acho que ele tentou, né, fazer as coisas, mas se falou pouco dele. E eu acho que essa biografia justamente tenta falar para gerações hoje e difundir as ideias que ele tinha. Os trabalhadores devem ser formados. Na volta da Europa, ele também criou instituições de formação no Brasil inteiro para justamente formar novas lideranças. Ele era isso. E o sindicalismo pela base. Eu acho que... E também não o imposto sindical, que a gente está vendo, né, que acabou no Brasil, era uma coisa. A ideia dele, por quê? Não para cortar os meios do sindicato, mas para que os sindicatos façam tudo, forme os trabalhadores e que eles, né, sejam aderentes, mais conscientes. Conscientização dos trabalhadores. Muito obrigado, Mazé Torquato Chotil, jornalista, escritora, pesquisadora, autora do livro José Ibrahim, o líder da primeira grande greve que afrontou a ditadura, pela editora Alameda. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada ao público.